Quem assistiu à aula número 9 deste curso teve a oportunidade de conhecer o ponto de aumento. Mas você sabia que existem também pontos de diminuição? Este é o tema da aula de hoje. Olá, alunos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Peterson Brito e esta é a aula número 18 do nosso curso de leitura e grafia musical. Aprenda a ler partitura. O assunto de hoje, ponto de diminuição, também muito chamado em música de staccato, e você já vai entender o porquê. Sem mais delongas, vamos ver os staccatos. Temos aqui pelo menos 3 tipos. Como eu disse, ponto de diminuição ou staccato são duas formas de se referir à mesma coisa, então por vezes eu vou chamar de ponto de diminuição, por vezes de staccato, tá? Acostume-se aí. Bom, staccato é uma palavra que em italiano significa destacado, e isso já entrega muito do para que serve o ponto de diminuição. Ele serve para destacar uma nota ou mesmo um trecho de uma melodia. E nós temos pelo menos 3 tipos, que são o staccato, que nós chamamos de simples, que é apenas um pontinho. Temos também o staccato chamado de portato, por vezes também chamado de doce ou ligado, que é o ponto com um tracejado, pode ser em cima ou embaixo do ponto, vai depender da posição da figura rítmica, né, da nota musical ali na pauta. E temos um staccato martelado, também chamado de grande ou seco, que é esta forma triangular, que também pode estar com a ponta para cima ou para baixo, dependendo da posição da nota na partitura. Apesar de ter essas variações, eu vou usar apenas os nomes em vermelho aqui para facilitar, tudo bem? Bom, como eu já entreguei, esses staccatos, esses pontos de diminuição, são utilizados nas notas musicais, portanto, nas figuras rítmicas que você já conhece. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Então agora a gente vai ver como se apresenta para nós cada um desses staccatos, tá? Sobre essas figuras. Começando pelo staccato simples, ele vai aparecer apenas como um pontinho, muito semelhante ao ponto de aumento, porém com uma diferença. Ao invés de aparecer ao lado da nota, como é o caso do ponto de aumento, ele aparece acima da nota. Tá? Então, sempre que você vir um ponto acima da nota, não é ponto de aumento, pelo contrário, é um ponto de diminuição. Ok? Temos também o staccato portato, também chamado de doce destacado, como a gente já viu, e ele é representado dessa forma que você está vendo, o pontinho com um tracejado em cima. Isso vai aparecer mais quando esse staccato for individual, em uma nota apenas ali na partitura. Porém, quando você tiver 2 ou mais notas que receberão esse staccato, ao invés de colocar um ponto, um traço, um ponto, um traço em cada uma delas, você pode apenas colocar o ponto e um tracejado como uma ligadura, englobando todas as notas que receberão o staccato, dessa forma. Então aqui estamos sugerindo que todas essas notas estão recebendo o mesmo staccato, que é o staccato portato, então basta colocar os pontos e uma ligadura em todas elas. Por isso, esse staccato também pode receber o nome de ligado. Tá ok? Muito bem, e vamos ao último tipo, então, de staccato, que é o staccato martelado, também chamado por vezes de staccato seco. E ele é representado pelo triângulozinho, essa forma triangular, e perceba que aqui neste exemplo, ele está com a ponta para baixo, exatamente apontando para a cabeça das figuras. É sempre assim que vai aparecer, tá? Agora, o que seria interessante para a gente? Eu vou falar individualmente de cada tipo de staccato. Eu já apresentei eles para vocês, já mostrei como ele se apresenta na pauta, na partitura, e agora eu vou mostrar como é que se interpreta cada um desses staccatos quando você vir em alguma partitura por aí, começando pelo staccato simples. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal agora para que você não perca nenhuma novidade aqui do nosso canal, que sempre vão ter conteúdos novos, interessantes para você que gosta de música. Também deixe o seu like, seu joinha para impulsionar mais este vídeo. Se possível,
comente o vídeo, compartilhe com quem você sabe que vai se interessar pelo assunto e dá uma olhada na descrição dos vídeos, que tem sempre informações interessantes, recomendações de livros já com links para você comprar, enfim, tudo ali para te ajudar a ter ainda mais interação com a nossa comunidade aqui de aprendizagem, tá bom? Então, vamos seguir. Bom, o ponto simples, tá? O staccato simples, ele vai em cima da figura, como a gente viu, e nesse caso executa-se metade da duração da nota. E a outra metade vira silêncio ou pausa. O que isso significa? Que quando você vir uma semibreve com um ponto de diminuição simples, com um staccato simples, a execução disso, a maneira que você vai interpretar e tocar, é como se você estivesse vendo uma mínima, que vale metade da semibreve, com uma pausa de mínima, já que também valeria metade da duração. Então, se a semibreve aqui valesse 4 tempos, nós teríamos aqui 2 e 2. 2 tempos de som, 2 tempos de pausa. Se a semibreve valesse 8 tempos, seriam 4 tempos de som, 4 tempos de pausa ou de silêncio, tudo por causa desse pontinho aqui. Tudo bem? E se ao invés de uma semibreve tivéssemos uma mínima? Nesse caso, o mesmo conceito se aplica, tá? Mínima com staccato simples será executada como se fosse uma semínima e uma pausa de semínima. Metade som, metade silêncio. Tudo bem? Semínima. Temos aqui uma semínima com staccato simples. A execução dela na prática é como se víssemos uma colcheia e uma pausa de colcheia. Meio e meio de uma semínima. A própria colcheia agora, nós temos o mesmo exemplo, tá? Colcheia com staccato simples equivale a uma semicolcheia com pausa de semicolcheia. Semicolcheia com staccato simples equivale a uma fusa, que vale metade dela, e uma pausa de fusa, que vai valer a outra metade, neste caso como um silêncio. Certo? Acredito que deu para entender a ideia, né? Vamos ver mais um exemplo, ó. Temos aqui uma fusa com staccato simples. Significa que a execução será como se fosse uma semifusa com uma pausa de semifusa, tá? Metade e metade de uma fusa. Ok? Então, esses foram os staccatos simples. Então, sempre que você vir só um pontinho em cima de uma nota, você já sabe que vai tocar, fazer soar metade da duração dela e a outra metade vai ser silêncio. Vai ser um ataque de uma nota na metade da duração e depois você só segura e espera até que a duração dela termine e você possa tocar a próxima nota, certo? Bom, esse é o staccato simples, é o mais comum, aparece muito, com muita frequência, mas vamos ver também o staccato portato, ou doce destacado. Neste caso, executa-se 3/4 da duração da nota e 1/4 é silêncio ou pausa. Neste exemplo, nós temos uma semibreve com um staccato portato. Lembrando que esse staccato também é chamado de doce, e tem um motivo para isso. Como 3/4 da nota é som e 1/4 é silêncio, significa que ele tem mais tempo de som do que de silêncio, por isso ele é um staccato menos agressivo, mais leve, por isso um staccato mais doce, tá? Olha só o que eu fiz para exemplificar. Temos aqui então uma semibreve com staccato, e já que a gente vai precisar fazer com que soe 3/4 da duração, então eu dividi a semibreve em 4, nesse caso dá 4 semínimas, e 3 delas eu liguei, porque vai ser o som, 3 delas, ou seja, 3 de 4, 3/4. E, por último, a última semínima eu transformei numa pausa, já que é o 1/4 final aqui da nota, que deverá ser silêncio, tá? Então, apesar de você ler isso aqui na partitura, a execução vai ser essa que você está vendo aqui, o equivalente a 3 semínimas ligadas e uma pausa de semínima. Quando temos 3 notas iguais ligadas, nós já vimos numa aula anterior que elas podem ser substituídas por uma nota pontuada, neste caso com ponto de aumento, ou seja, 3 semínimas ligadas, que é o que você está vendo aqui, poderiam ser substituídas por uma mínima pontuada. Dá no mesmo, tá? Mínima pontuada equivale a 3 semínimas ligadas uma na outra.
Tudo bem? Então, por vezes, essa representação aqui fica mais fácil, mas eu vou mostrar para você de todas as formas, tá? Vou mostrar tanto as 3 figuras como a figura pontuada que representa essas 3, só para facilitar para você. Vamos lá, então. E se ao invés de uma semibreve com um staccato portato, nós tivéssemos uma mínima? Nesse caso, eu vou pegar a mínima e dividir em 4 figuras. Seriam 4 colcheias, tá? 4 colcheias ligadas equivalem a uma semínima, se for a mesma nota no caso, tá? Estou falando de ligadura de valor aqui no caso. Bom, eu então liguei 3 e transformei a quarta em uma pausa. Portanto, 3/4 da nota vai ser som e 1/4 vai ser silêncio. 3 colcheias ligadas equivale a uma semínima pontuada. Então, tá aí uma outra maneira de enxergar a situação, tá? Isto aqui vai soar como isto aqui. É isso que eu estou tentando dizer, tá bom? Você vai ler isso na partitura e na hora de tocar, vai tocar isto aqui. Certo? Muito bem. Outro exemplo, se fosse uma semínima com staccato portato, nós teríamos que dividir ela em 4, nesse caso 4 semicolcheias, transformar a última em pausa, então soaria um equivalente a 3 semicolcheias ligadas e a última, a quarta semicolcheia, seria silêncio, seria pausa. 3 semicolcheias ligadas equivalem a uma colcheia pontuada. Então, esta é a representação do que você irá tocar e esta do que você irá ler na partitura. Mais um exemplo. Colcheia com staccato portato equivale uma colcheia a 4 fusas, a última a gente transforma em pausa e as 3 primeiras a gente liga. Esta é a representação do que irá soar quando você vir isto aqui numa partitura, tá? 3 fusas ligadas equivale a uma semicolcheia pontuada. Tá aí a representação do que se toca e do que se lê na pauta. Mais um exemplo, temos aqui a semicolcheia com staccato portato. Uma semicolcheia se divide em 4 semifusas, a última vira pausa, que é o 1/4 de silêncio aqui final, e as 3 primeiras representam o 3/4 da nota que irá soar, certo? Bom, 3 semifusas equivalem a uma fusa pontuada. Tá aí a representação do que se toca e do que se lê. E é isso, acho que ficou bem claro aí o que quer dizer o staccato portato e por que se chama doce, porque você vê que tem muito mais tempo de som do que de silêncio, por isso é um staccato mais sutil. E aqui nós vimos individualmente, cada nota com um staccato, por isso o ponto com traço, mas como eu disse, se forem mais de uma nota ao mesmo tempo, podemos representar com uma grande ligadura, tá, sobre os pontinhos que já foram colocados nas notas, certo? E agora vamos para o último tipo de staccato, que é o staccato martelado ou seco. Esse staccato, ele vai fazer meio que o inverso do staccato doce ou portato. Então, ao invés de 3/4 de som e 1/4 de silêncio, neste caso nós temos 1/4 de som e 3/4 de silêncio. Por isso ele é chamado de martelado, uma coisa muito bem marcada, e também de seco, porque a nota vem numa pancada só, bem curtinha, e o resto da duração da nota vira silêncio. Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz anteriormente. No caso da semibreve com staccato martelado, eu dividi a semibreve em 4, nesse caso 4 semínimas. A primeira eu mantive como uma figura, um valor positivo, ou seja, representando 1/4 da nota que vai ser som, e as outras 3 eu transformei em pausa, já que são o equivalente aos 3/4 de silêncio, certo? 3 pausas de semínima podem também ser representadas por uma figura pontuada, nesse caso, uma pausa de mínima pontuada, tá? E aqui eu estou falando de ponto de aumento. Olha só a diferença. O ponto de aumento vai na frente, é outra pegada. Bom, aqui está então o que se lê e aqui o que se toca, tá? Quando você vir esse staccato em uma semibreve. Tudo bem? Seguindo, e se fosse uma mínima
Mesma coisa, dividi a mínima em 4, deu 4 colcheias, a primeira é som, as outras 3, silêncio. 1/4 de som, 3/4 de silêncio. 3 pausas de colcheia equivalem a uma pausa de semínima pontuada. Tá aí, então, a representação do que se lê e do que se deve tocar, ok? Mais um exemplo com semínima. Semínima com staccato martelado. Nós dividimos a semínima em 4 semicolcheias. A primeira representa o som, as outras 3 o silêncio que você terá que aguardar. E aí temos, então, a representação do que se lê e do que se toca. 3 pausas de semicolcheia equivalem a uma pausa de colcheia pontuada. O que se lê ou se escreve na partitura e como devemos interpretar e tocar em nosso instrumento musical. Certo? Seja ele qual for, tá? Violão, guitarra, baixo, teclado, violino, instrumento de sopro, saxofone, flauta, por aí vai. Bom, seguindo. Uma colcheia com staccato martelado. Ela vai soar como uma fusa, bem curtinha. E as outras 3 fusas que se seguiriam, já que nós dividimos a colcheia em 4 fusas, seriam pausas, tá? Então, significa aqui que 1/4 dessa colcheia vai soar e os outros 3/4 vão ser silêncio. 3 pausas de fusa podem ser simplificadas em uma única pausa de semicolcheia com um ponto de aumento, tá? Semicolcheia pontuada. Um último exemplo, temos aqui uma semicolcheia com staccato martelado e ela pode ser dividida em 4 semifusas. A primeira semifusa representa o som, 1/4 da duração, e as outras 3 representam os 3/4 de silêncio. E aqui, então, nós temos 3 semifusas que podem ser simplificadas em uma fusa pontuada. Tudo bem? Então, o que se lê ou se escreve na partitura e como nós devemos tocar ao lermos isto aqui. Isso independente da velocidade, do que for, tá? Sempre uma figura que aparecer dessa forma, que eu coloquei aqui do lado esquerdo, será interpretada, será tocada da maneira que eu representei do lado direito aqui, depois do sinal de igual. Certo? Então é isso, obrigado por ter assistido a aula até aqui. Eu acredito que já deu para entender o que são pontos de diminuição. Claro que eu poderia trazer exemplos mais práticos aqui, tocar em algum instrumento, cantar ou colocar gravações, mas isso tornaria essa aula muito gigantesca. Então eu acredito que pelo menos agora você não é mais leigo nem leiga no assunto. Quando vir um ponto de diminuição, um tipo de staccato, vai saber o que é, vai compreender a maneira de se interpretar, e aí na sua aula prática com o seu professor, você pode explorar um pouco mais como se executa isso em seu instrumento. Tudo bem? Vou colocar na tela um resumo dos tipos de staccato. Staccato simples, os 2 tipos ou as 2 maneiras de representar o staccato portato e o staccato martelado também aqui, todos num único slide para você tirar print, para você ter essa referência. Então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e olhar a descrição do vídeo, porque tem conteúdos ali para você também conferir. Nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço e fui!